Vamos ouvir o vereador Pedro Alcântara, o vereador Pedro Alcântara, que fala sobre a operação. Aí eu volto para conversar com o João Magalhães e para conversar com o Natanael Souza. Vamos acompanhar aí o vereador Pedro Alcântara. Uma investigação do Ministério Público, do Tribunal de Contas, sobre a gestão do Dr. Pessoa. E resultou nessa operação de hoje, que prendeu a principal assessora dele, que é a Sol, o motorista, o Mauro, e a busca e apreensão. Eu fico imaginando que boa parte dos que estão aqui hoje, quem não era secretário, indicou alguém para a gestão da pessoa. Como está a cabeça dessas pessoas? Porque o Silvio Mendes elegeu 5 vereadores que não estavam lá. O Tribunal de Contas reprovou as contas da pessoa dos anos de 21 e 23, parece, 21 e 3. 22 e 3. E chegou aqui nessa casa. Eu quero ver como é que vai ser o comportamento dessas pessoas para julgar as suas próprias contas. Um negócio surreal. A gente pergunta, e o Pessoa sabia? Bom, ele vai responder pelo crime de responsabilidade. Como é esse crime? É aquele que você assina. Mesmo sem saber o que está sendo, mas assinou. Você assumiu, chamou para si a responsabilidade. É o caso dele. Ele podia não saber, mas ele assinou. Era o homem que tinha a caneta na mão. Olha, aí você vê na tela ela e o doutor Pessoa, só o Pessoa e o doutor Pessoa. O Pedro chegou a dizer que teve um caso de um secretário que pagou o curso de medicina à vista. O curso de medicina à vista. E agora sim, por tudo que a gente acompanhou da gestão do doutor Pessoa, as repercussões, João Magalhães, ele não sabia de nada, ele sabia de tudo, ou só de uma parte? Douglas, pelas informações que você tem, pelo que você... o que lhe salta aos olhos. Olha, não dá para dizer, a gente não pode acusar e dizer aqui que o doutor Pessoa sabia de tudo que ocorria na prefeitura, sabia dos desmandos administrativos. Eu não posso, né? Ninguém pode chegar e dizer que ele sabia de tudo isso. Mas é bom lembrar que ele era o prefeito, ele era o responsável, como disse Pedro Alcântara, pela gestão pública municipal. Ele tinha a obrigação de saber. E a questão, Douglas, era tão a olho nu que de janeiro para cá, a frase que a gente mais ouve em Teresina, dos cidadãos teresinenses, é: aquela galera que fazia o que queria na gestão de doutor Pessoa, não vai ser ninguém preso não, vai ficar do jeito que está. Ninguém vai ser responsabilizado. Ninguém vai ser responsabilizado por nada, porque a corrupção foi tão generalizada na gestão de doutor Pessoa que, como eu disse, saltava aos olhos, era olho nu. É só você imaginar que pessoas ocuparam cargos na gestão de doutor Pessoa e saíram de lá milionários. Informações que a gente tem é de que saíram lá com imóveis, carros de luxo, mansões. O Pedro também disse que foi criada uma imobiliária para fazer negócio com compra e venda de terreno na administração. Então que não foi loucura. Um desvio, não foi uma ação pontual. A corrupção na gestão de doutor Pessoa e a investigação da Polícia Civil demonstra isso, foi algo generalizado, né? Uma ação orquestrada que era recorrente e que causou um prejuízo enorme para a população de Teresina. Quando a gente lembra dos 4 anos de doutor Pessoa, que a gente vai, por exemplo, para a saúde, a gente lembra aqui, passamos os 4 anos falando que era falta de medicamentos, problema com os fornecedores de equipamentos, então falta de insumos, tudo isso, sem dúvida nenhuma, era ocasionado não só por uma questão de má gestão, mas também por corrupção, que, como eu disse, foi generalizada. E, ao fim de tudo isso, quem cometeu seus crimes deve ser responsabilizado. Doutor Pessoa pode até dizer que não se beneficiou politicamente e nem financeiramente da corrupção, mas aconteceu embaixo dos olhos dele, porque a Sol Pessoa, por mais que ele diga, inclusive, que não é sua parente, provavelmente não tenha um grau de parentesco, era aquela pessoa que controlava a agenda dele, né? Era quem levava os documentos para ele assinar. Era parente então, administrativo. No mínimo, ele confiava muito nela, e enquanto gestor, se ele confia em alguém que conseguiu ter 75 milhões de reais bloqueados,
ele confiou na pessoa errada. E quem é gestor público precisa ter atenção, precisa ter responsabilidade, precisa ter a inteligência de saber com quem é que ele está se cercando. Isso pode, sem dúvida nenhuma, causar uma responsabilização para ele, porque, afinal de contas, ele era o eleito pela população de Teresina para cuidar da gestão, para cuidar dos recursos públicos da cidade. Se a corrupção foi generalizada, acontecia dentro do gabinete dele, porque uma das principais acusadas era a sua chefe de gabinete, e ele não sabia, acho que só demonstra que ele, obviamente, não estava preparado do ponto de vista técnico, nem do ponto de vista psicológico para gerir a nossa cidade, e o prejuízo a gente vai contabilizar ainda por muito tempo. Agora, Natan, ela foi presa, o motorista foi preso, 2 foram presos, né? Claro que as investigações continuam, mas pelo volume de dinheiro, quer dizer, dela, especificamente, dela, foram 75 milhões. Dos quatro. Todos envolvidos. Não, dos envolvidos. É dinheiro demais, 75 milhões de reais. Aí, o que muita gente tem comentado, que eu fico pensando o seguinte, foi orquestração de uma só pessoa, todos os tentáculos em todas as áreas da administração, foi uma só pessoa que orquestrou, ou nessa orquestração e nos benefícios teve mais gente envolvida, aí podia depois, com o decorrer das investigações, configurar uma organização criminosa. É isso que a polícia quer saber, Douglas, porque um dos crimes investigados, de fato, é a associação criminosa. Isso. A polícia aponta que a Sol Pessoa, ex-assessora, ex-chefe de gabinete do prefeito Dr. Pessoa, era a responsável por operar esse esquema de desvios, que tinha, pelo menos a princípio, 2 vertentes. A primeira, a cobrança de propina de empresários, principalmente construtoras que prestavam serviço para o município. Um outro braço é a prática popularmente conhecida como rachadinha. A polícia diz que só a pessoa tinha um controle, junto com os outros envolvidos, de todas as indicações de terceirizados na Prefeitura de Teresina. Os funcionários terceirizados que, em grande parte, devolviam parte do salário para os líderes desse esquema criminoso, configurando a prática conhecida como rachadinha. Então, o delegado, inclusive, deixou claro ontem que é uma operação que está na fase inicial, novos desdobramentos podem acontecer, há uma expectativa para os depoimentos, inclusive da Sol Pessoa, que deve ocorrer amanhã, esse depoimento formal lá ao delegado Ferdinando Martins, do Departamento de Combate à Corrupção. A partir dessas informações, a polícia vai identificar os outros tentáculos dessa associação e buscar, bem comum, principalmente nos filmes policiais, né? Follow the money, né? Seguir o dinheiro, vai seguir o dinheiro para ver se há outros envolvidos nesse esquema. Eu acho inevitável, com o decorrer das investigações, a configuração de associação criminosa. Inclusive também, Douglas, me permita aqui, a polícia quer saber se há também envolvimento de parlamentares, de lideranças políticas, se houve beneficiamento político por parte dos decidentes. Não tem essa história das multas, é isso aí? Essa história ia falar até isso, Natan e Douglas. Se no gabinete do prefeito, embaixo dos olhos dele, o desvio foi desse tamanho, imagina então naquelas secretarias que ficavam ali ao redor, vamos dizer assim. Que não tinha muita ingerência dele. Não tinha gerência dele. Agora me diz uma coisa, ele assinar um papel que a pessoa levava, por mais confiança que se tivesse, você não tem cuidado de pelo menos ler. Douglas, a gente e se tiver alguma dúvida, chamar um advogado, chamar alguém do procurador do município. Eu lembro, inclusive, repercutiu muito à época, primeiros meses da gestão do Dr. Pessoa, aqui no Política do Dia, aqui no Dia News, houve uma mudança, não sei se o Natan vai lembrar, houve uma mudança no comando da SAAD Sul. Saiu um gestor e eu lembro até que quem assumiu lá foi o Juca Alves à época. E na época o nosso repórter, Eliezer Rodrigues, estava aqui com a gente, lembro que ele questionou o Dr. Pessoa, Dr. Pessoa, e aquela mudança lá na SAAD Sul? A resposta dele foi assim, foi alguém do Jeová que assumiu lá, eu não sei quem foi coisa do Jeová. Então, é de fato algo que é bem característico do que foi a gestão do Dr. Pessoa. Ele não tinha controle absolutamente sobre nada da gestão, né? Ele terceirizou, ele loteou a prefeitura, né? Alguém cuidava de uma determinada área da gestão e naquela área o responsável fazia o que queria. Ele
assinava documentos, né? Uma prova é que ele confessou que assinou a portaria, porque quando alguém é nomeado, obviamente, alguém precisa ser exonerado, depois alguém precisa ser nomeado. Ele fez todas essas assinaturas sem ter conhecimento de quem é que estava indicando para um cargo importante, não era um cargo qualquer, era a SAAD-Sul, era uma das, acredito eu, que a que cuida da maior, né, zona da cidade de Teresina. Então isso dá o tom do que a gente pode esperar dessas investigações. Se elas avançarem de fato, acredito que chega no núcleo, acredito que chega no núcleo político, que se ouve nos bastidores é que não teve prefeito melhor para vereador do que Dr. Pessoa. Então, mas melhor como? Né? Melhor no sentido de dar autonomia para que os vereadores demais, né, fizessem bem o que entendessem nas áreas em que eles eram responsáveis. Tanto é que basta a gente olhar a expressividade da votação de vereadores eleitos, vereadores que ocupavam cargos na gestão municipal, foram eleitos com 6, 7, 8 mil votos. Isso eu acredito que ajuda a dar o tom do que de fato ocorria na gestão do Dr. Pessoa. Será que nós vamos ter aqui, guardadas as proporções, um julgamento, claro, guardadas as proporções, nos moldes do que ocorreu na primeira turma, com tudo definido, o núcleo político, o núcleo financeiro, é possível. É muito trabalho de investigação. Mas é muito possível, porque só nessa primeira leva, 75 milhões, e o rombo de 4 bilhões, claro, tira o empréstimo, né? O empréstimo, mas é um rombo grande. Serviços que foram executados. Serviços executados. Acho que material para investigar que não vai faltar, né? Mas, bom, a repercussão política disso. A repercussão política disso é se daqui para a eleição municipal aparecer o nome de alguém envolvido diretamente, alguém for indiciado, com provas, né? Aí, tudo bem, pode ter uma influência direta. Eu chamaria a atenção também, Nathan e Douglas, ao fato da Polícia Civil, né, estar investigando esses casos de corrupção. É muito comum a gente noticiar aqui, repercutir operações da Polícia Federal, da Polícia Civil. Desvio de verbas em prefeituras é algo que é, de certa forma, uma novidade. Vamos aguardar para saber como a Polícia Civil vai se comportar nesse sentido. Lá há um departamento de combate à corrupção, mas não deixa de ser algo interessante para a gente acompanhar.